continuarmos ouvindo se nós continuarmos ouvindo, sairão vencedores dessa luta. Vocês sairão vencedores dessa luta. Qualquer atividade humana é exercida sempre de forma integral. Corpo, mente e sentimentos não se separam, fazem parte de um todo. Portanto, qualquer estudo que se faça em relação ao ser humano tem que ser feito levando-se em consideração o homem por inteiro. Numa partida de futebol, por exemplo, o desempenho dos atletas não depende exclusivamente do preparo físico e da capacidade técnica. A influência de fatores como concentração, determinação, apoio da torcida, motivação pela vitória, satisfação e equilíbrio psicoemocional são decisivos para o resultado. No trabalho não é diferente. Não é só o corpo que trabalha. Não é só o corpo que recebe os impactos causados pelas condições de trabalho. Por isso, a ergonomia, ciência que estuda a adequação do trabalho ao homem, deve levar em conta todos esses fatores, a fim de proporcionar ao trabalhador um máximo de conforto, segurança e eficiência. O que é ergonomia? Existem várias definições de ergonomia. A que nós mais gostamos é a de Alain Winnet, um ergonomista francês, que diz que a ergonomia é o conjunto de conhecimentos científicos relativos ao homem necessários à concepção de máquinas, equipamentos, enfim, do posto de trabalho, para que o trabalhador tenha o maior conforto, segurança e eficiência possíveis. Como a ergonomia pode ser aplicada ao trabalho? A ergonomia está presente em quase tudo na vida das pessoas, mas é no trabalho que a ergonomia encontra o seu grande campo de atuação, justamente adaptando o ambiente de trabalho e, mais especificamente, o posto de trabalho ao trabalhador, visando com isso proporcionar um menor desgaste físico, uma redução nos impactos das condições de trabalho sobre esse trabalhador e, dessa forma, proporcionando uma vida mais saudável, com mais conforto e com mais segurança ao trabalhador. Olá! Do corpo humano sempre se tirou as vantagens e lucro das empresas, mas essa força tem limites e quando se tenta ultrapassá-los, o resultado é inevitável. Ele adoece. Estes impedimentos aparecem sob a forma de siglas como LER, lesão por esforço repetitivo, e DORT, doenças osteoarticulares relacionadas ao trabalho. Esse é o assunto de hoje do Memória e Contexto. Vamos conhecer os nossos convidados. Coisas que me lembram nós dois, o que faço pra ter você aqui, falta pedir. Paulo, LER e DORT, uma é consequência da outra ou não tem nada a ver? Na verdade, os dois termos, as duas siglas, representam a mesma entidade, digamos, que não é uma doença específica, ela identifica as várias doenças possíveis classificadas enquanto LER-DORT. Então, o termo LER, lesões por esforços repetitivos, era utilizado e consagrado no Brasil por conta das legislações, das primeiras normas do INSS, da Previdência e também, enfim, ligado aos movimentos que revisaram a NR 17, que é de ergonomia. Então, esse termo LER era consagrado também no movimento sindical, também entre os pacientes, também, enfim, na sociedade. Sim. E com uma revisão há alguns anos da norma técnica da Previdência, o termo DORT, distúrbio, na verdade não é doença, é distúrbio, que representa várias doenças ou quadros clínicos, osteomuscular relacionado ao trabalho. Então esse termo, tecnicamente em si, ele tem uma adequação melhor, porque ele não fala somente da repetitividade, não restringiria nesse item, mas coloca a possibilidade, então, que é real, de incluir posturas estáticas não repetitivas, como movimento, que também causam o mesmo tipo de lesão e problema. Sim. Então, consagrou-se hoje usar o termo LER/DORT para esse conjunto de diversas doenças
como tendinite, bursite, etc. Né? Eliana, competitividade, produtividade, manutenção do emprego, o universo do trabalhador é cercado por essas palavras, né? Quer dizer, há quem diga até que o trabalhador não faria pausas com medo de baixar a produtividade, de perder emprego, de ser substituído por outro. Ou seja, esse clima de pressão também interfere na saúde do trabalhador? Muito, né? Esses são os chamados riscos pela organização do trabalho, que geralmente não aparecem, não são ditos. Então, LER não é só repetitividade, né? Então, envolve também a tensão colocada sobre o trabalhador. Então, ele tem metas, ele tem resultados, ele tem ameaça, tem gestões que são por ameaça, né? De desemprego, o medo. Então, com certeza, ele não pode ir ao banheiro, ele não pode parar para nada, e as pausas são importantíssimas para a recuperação muscular. Né? Então, quer dizer, a pressão existe, diretamente. Interfere. Vamos ver mais um vídeo? Vamos lá. A ergonomia ajuda a melhorar as posturas no posto de trabalho? A ergonomia visa adaptar as condições de trabalho às características do homem. Então, muitas vezes, nós observamos que os trabalhadores assumem posturas incorretas devido às exigências do próprio trabalho. Então, pensando no mobiliário, por exemplo, nós podemos mudar as características do mobiliário adaptando-o à altura do trabalhador. Então, esse trabalhador não vai assumir as posturas incorretas. A ergonomia pode melhorar as ferramentas, máquinas e equipamentos? Quanto às máquinas e equipamentos, podemos trazer os comandos mais próximos às mãos dos trabalhadores, para que eles evitem de assumir posturas críticas para acioná-los. E quanto às ferramentas, por exemplo, podemos mudar os cabos e as pegas dos mesmos. Com que mais a ergonomia se preocupa? É muito comum se imaginar que ergonomia é só o estudo das posturas, dos movimentos, do emprego de forças, do mobiliário, mas não é só isso. A ergonomia tem que se preocupar com o homem como um todo, e nesse ponto a escola francesa faz isso de uma forma muito ampla, levando em conta aspectos mentais, psicossociais, relacionais e cognitivos. Isso quer dizer, valorizando aspectos como a formação profissional, a capacitação para a função, o tempo de serviço, a experiência, a possibilidade de envelhecer no trabalho e com isso contar com o máximo de contribuição da ciência para que o homem consiga uma plena realização na atividade de trabalho. Helena, quanto os meios de produção por aqui estão preocupados com essa questão de ergonomia, ou seja, com o conforto da vida do trabalhador? Olha, a gente não tem visto essa preocupação, porque assim, 70% dos trabalhadores que chegam no Sereste apresentam LER-DORT. Né? Então a gente percebe que ainda há um descaso com essa questão mínima do conforto, sem falar dessa questão do clima organizacional, né? Que seria uma diminuição da pressão, das metas, algum respeito aos limites do corpo. Né? Agora, Paulo, existe uma corrente, alguns médicos, vou falar especificamente de uma entrevista que eu li do Dr. Drauzio Varela com um médico da USP, dizendo que é quase impossível relacionar o trabalho com a LER. Você concorda com isso? É difícil? Quer dizer, o trabalho que a pessoa faz ali causou a doença. Ele acha que é quase impossível de se dizer assim, efetivamente foi por causa do trabalho que ele adoeceu. Aí tem, o pessoal da USP tem um grupo de dor do Hospital das Clínicas, que são muito competentes em termos técnicos e experientes e produziram bons trabalhos e formaram pessoas sobre esse tema. Lin Chayeng e a coordenação do Dr. Manuel Jacobsen. Então eu não vi essa entrevista, não sei quem pode ter sido, mas existe uma dificuldade, uma limitação, mas eu diria muito mais, talvez por pouca experiência, pouco convivência. No início dessa epidemia é uma quantidade muito grande de determinada doença em algum tempo, em algum lugar. Não é necessariamente aquela doença contagiosa como senso comum, e às vezes alguns técnicos até colocam. Esse é um tipo de epidemia também. Epidemia é um termo para quantidades, né? Inclusive que serve para o planejamento. Podemos logo
analisar isso também. Mas eu diria que com um médico que começa a atender o seu paciente um pouco mais demoradamente, e como a medicina ensina, escutar o paciente, escutar a queixa, escutar o seu relato detalhado e analisar sob o aspecto da ergonomia, né, e da biomecânica, ou seja, o quanto no trabalho ele faz tais movimentos. Sim. E conhecendo a fisiologia da musculatura, ou como desenvolve-se a doença, é possível, sim, quase sempre, 99% dos casos, identificar o fator que causou. Sim. É aquela posição, é uma diferença, como colocado aqui na ergonomia, a gente deve considerar a diferença de uma pessoa com 1,65 m para outra com 1,70 m. Sim. Quanto mais a de 1,60 m para de 1,80 m. Muitas vezes em uma rede ou em uma linha de montagem aparentemente todos fazem o mesmo trabalho e é igual, e portanto por que alguns têm e outros não? Eu já apostei com quem disse, eu vou lá e vou lhe dizer, sem conversar, quem tem e onde tem a dor. Por quê? Porque observando-se esse detalhe, a ergonomia é muito nesse detalhe, não é? Então, tem que adaptar especificamente para cada trabalhador o seu trabalho. Então, entre uma máquina nova e uma usada, pode ter diferença tanto benéfica, digamos, positiva para uma como para outra. Uma usada pode estar mais adaptada, maleável e tudo mais. Então, é uma questão... E a epidemiologia, a quantidade de casos existentes em uma mesma empresa, no mesmo setor, indica que deve ser do trabalho. Se me permitir, eu permito, sim, mas nós vamos continuar a conversa, já. Então nós vamos colocar música no nosso papo, daqui a pouco a gente retoma. Vamos lá? A gente tem a Glau Piva aqui. O que você vai tocar pra gente, Glau? Hoje eu vou tocar a faixa 4 do meu disco novo, chama-se Jurei, parceria minha com o Rui Ferreira, meu parceiro de composição. Essa música, inicialmente, quando foi lançado o disco em setembro do ano passado, estava tocando na Rádio Eldorado, aqui em São Paulo, e várias rádios pelo Brasil. Que bom! Vamos fazer. Vamos lá. Flor na janela, o sol e seus azuis invadem os cantos da sala. Que cor terá o amor? Que véu esconde a dor no inverno? Quase setembro, a noite espalha o azul. Joguei meus versos ao vento. Que sombra esconde a luz do sol e seus azuis sereno. Jurei não me apaixonar, jurei não me machucar, jurei não deixar o fogo do amor arder, jurei não me arrepender e por jurar quase dezembro, ainda estou aqui, colhendo as frases do tempo, e meu desejo é mais, e meu desejo é só o que tenho. Jurei não me apaixonar, jurei não me machucar, jurei não deixar o fogo do amor arder, jurei não me arrepender, jurei não me apaixonar, jurei não me machucar, jurei não deixar o fogo do amor arder, jurei não me arrepender e por jurar me arrependi.
flor na janela.